Olá a todos, meu nome é José Augusto Andrade. Gostaria de convidar a todos para juntos podermos fazer essa lição número 5 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa lição, irmãos, está baseada no texto de Salmos 42, versículo 1. O título da lição é Vencendo o Abatimento da Alma. Ela foi escrita pelo pastor Carlos Henrique Soares. E nós, desde já, estamos agradecendo a esses autores que fizeram essas lições desse trimestre para nós. E nós já vamos fazer a leitura do texto, que é um versículo só, que é o versículo Salmo 42 e versículo 11. Diz assim: Porque está abatida, ó minha alma, e por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. Um versículo similar a esse também é o do 43, versículo 5, e eu achei interessante e vou falar aqui. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. Interessante, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa lição, esse estudo que nós vamos fazer junto com os irmãos. Pai Santo, Deus tremendo, Deus único e verdadeiro, é a tua palavra que nos afirma e garante, pois a sua palavra é verdadeira. E baseado na tua Santa Escritura, Deus, na Bíblia Sagrada, nós queremos te agradecer pelos esses ensinos maravilhosos que foi deixado para cada um de nós através dos profetas, dos escritores da Bíblia. Em tempo de crise, Senhor, em tempo de desesperança, em tempo de turbulência, é aonde nós queremos mais e mais chegar perto de Ti, para Te conhecer melhor, para que o Senhor nos ensines a nos conhecer também melhor. Obrigado, Deus, por esse tempo da Sua presença. Ainda que para muitos seja tempos difíceis de guerra, mas para nós cristãos em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, como diz a palavra, somos mais do que vencedores. Ela tem sido um auxílio para nos ajudar a entender as razões de Deus e o que Deus quer falar conosco. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, então vamos dar a introdução aqui no texto, né, proposto pelo autor da revista, o pastor Carlos Henrique Soares. Estamos, como brasileiros, vivendo um tempo complicado frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Quer pelo medo, quer ser contaminado, desemprego, consequentemente a falta de renda. Realmente isso aí tem afetado muitas pessoas. Viver isolado e tantos outros receios que, de certa forma, são aceitáveis nesse tempo. É isso aí. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer em tempos de pensamentos negativos que acaba afetando o nosso emocional? Esse é o grande problema que nós temos que vencer nesses tempos de lutas, de desesperanças, momentos negativos. O nosso emocional. O que pode nos fortalecer em meio à enxurrada de noticiário e até conversas pelas redes sociais que só nos causam as perturbações? Na verdade, irmão, a rede social ela é um auxílio para nós, todos nós, cristãos, não cristãos. É o meio pela qual o mundo tem se despertado.
Mas a ressalva aqui é como que nós vamos entender esse mundo virtual em meio à nossa, vamos dizer assim, nossos princípios cristãos, né? Como convido você a vivenciar essas respostas a partir da palavra de Deus. Então a base do cristão sempre vai ser, nunca pode ser o computador, ou as redes sociais, ou os noticiários, mas sempre pautada na palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra. O crente vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salmo 42. Esse salmo, irmão, é um salmo muito lindo. E é um cântico, é uma oração, é um desabafo de um cristão, na verdade, né? É um cântico de lamento, desorientação, uma canção triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. Olha só que o autor nos coloca. É um livro de cântico, orações de vários autores, os salmos, né? Nesse caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração. Então, esse grupo de pessoas separados, esses sacerdotes das famílias dos coraitas, de Corá, eles são separados pelo Senhor para fazer esse tipo de trabalho dentro do templo. E eles colocam esse cântico bem legível para nós em tempos de angústia. Segunda Crônica 20, 19, número 16, e os irmãos podem conferir depois. Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico. Então, masquil quer dizer algo pedagógico, termo mais correto, e com informações para os ensinamentos. Então, eles tinham ensinamentos como deveria comportar no templo, nas orações, enfrentar os dias de perturbação e os piores momentos que a vida possa apresentar. Daí o salmista oferece aqui 4 ensinamentos. Então, nesse estudo, nós teremos 4 ensinamentos. E a partir de agora, nós vamos ver quais são esses ensinamentos. Conselhos para o enfrentamento dos dias maus, a partir do seu coração. A dor e a enfermidade sempre estará na alma do ser humano. Por isso que ele fala enfrentamento dos dias maus a partir dos nossos corações. Então agora o primeiro ponto, em dia de desesperança, é buscar a Deus. O primeiro ponto diz assim, em dias de desesperança, busca a Deus. Está baseado no versículo 1 e 2, que eu vou ler agora para os irmãos. Que diz assim, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha vida tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Esse servo aqui, ele é um veado, né? Um animal. E por isso que ele está fazendo, parece que ele está vendo esse tipo de cenário e está colocando aqui. Porque os servos, eles almejam a água, e o autor está falando aqui, como servo almeja a água, assim nós seres humanos, temos sede de Deus. Os salmistas estavam no deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Então, nesse processo, o salmista estava angustiado. Daí ele pode comparar o seu momento como no deserto, vendo uma corça. Eu li aqui servo, mas é corça também. É um animal silvestre que nos dicionários define como a fêmea do veado. Entendeu? Ela suspira por águas em meio à sede, em muitas faltas de expectativa para saciá-la. Ela busca através do faro o cheiro das águas. Olha só, interessante, né? Assim somos nós, irmãos. Suspiramos por Deus. Queremos sentir o faro de Deus, né?
para estar mais perto de Deus. Quase sempre, em meio ao deserto, as águas estão, e não no pé da montanha, mas nos altos, onde brotam as fontes das águas correntes. É lá nas fontes das águas correntes. O salmista registra que, assim como a corça, ele tinha sede de Deus. Ao contemplar os elementos da natureza, ele vê o seu interior. É o versículo que nós lemos, que é o Salmo, do versículo 1, como a corça, ou como o servo bramas pelas correntes das águas, assim a nossa alma suspira de Deus. Nossa alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. No versículo ele fala 2 vezes do anseio de Deus. 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Falar o nome de Deus é um gesto de amor ao Criador. Quando devemos falar o nome de Deus, devemos falar com zelo e respeito, porque Deus é zeloso, Deus é santo, Deus é puro. Não falamos Deus, não se referimos a Deus como nós se referimos a um colega ou a um parente, não. Deus é sublime, santo, puro, imaculado, não tem pecado, é um ser divino. Muitas pessoas esquecem que Deus não se brinca. Não é porque Deus é mau, mas porque Deus é santo, é puro, sublime. Como a corça, ele está no deserto, mas também anseia a fonte da vida. E qual é a sua fonte de vida? A fonte não é alívio e proteção, segurança, realização pessoal, nada disso. O salmista não precisa de fonte humana, ele está unicamente dependente de Deus. Assim todos nós, devemos estar dependentes de Deus em toda situação da nossa vida. Depender de Deus não é ser escravo, mas sim deixar a nossa confiança que Deus vai dirigir os nossos passos, o rumo. A história agora está sendo dirigida por Deus e muitas pessoas não percebem. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e a sua própria necessidade. Em dias de tranquilidade, nós satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sede de Deus. Ansiar pelo trono de Deus e entender que lá encontramos graça. O autor de Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, 14, 16. Depois os irmãos podem pesquisar também. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Certos disso corremos, pois. Aqui o grande pregador Charles Spurgeon diz: melhor coisa da vida é estar em Deus, e a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus e ao desejar Deus, encontrá-los, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Essa é uma pura verdade, né? Segundo ponto é levar Deus no coração. Segundo ponto, em dias de desesperança, leve em seu coração a mensagem que fortalece. Está baseado, irmãos, no versículo 3 a 5, que diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com ele à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua esperança. Essa é a certeza, irmão, dos crentes. E aqui o salmista ele coloca esse desejo, né?
e ele coloca que a alma dele está abatida e perturba dentro dele. E ele fala também de uma situação que, quando ele lembrava aqui, quando a multidão ia à casa de Deus, e a alegria, havia cântico, e o povo estava ali unido, indo para o templo do Senhor. O salmista fala sobre lágrimas, escreve o motivo, onde está o teu Deus? Muitas pessoas perguntam ao cristão, ao crente, diante dessa pandemia ou diante dessas enfermidades, aonde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente ao diagnóstico do médico, a morte de um ente querido, a forma trágica, um filho nas drogas, a prostituição em meio ao desemprego e as portas fechadas sem oportunidade. Esses são alguns dos problemas da sociedade que enfrentamos atualmente. E como se até o interior dissesse isto, e se não bastasse o questionamento de pessoas, parece que o interior grita: cristão, se Deus te ama tanto como você diz, onde Ele está? E Ele se foi? Essas são as perguntas do ímpio, as pessoas que não acreditam em Deus, que não reconhecem, um Criador. O salmista apresenta a angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava como seu povo ia aos cultos públicos. Para nós, crentes, a ida aos templos é mais do que prestar um culto a Deus, é estar ali reunido com os irmãos, tendo a comunhão. Isso faz bem. E o próprio Jesus mesmo, ele disse, que nós teríamos que ter comunhão com as pessoas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí das festas, os cânticos eram entoados até chegar ao lugar de adoração. Olha só a colocação do autor. Ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Aliás, irmãos, nesse tempo de pandemia, o único lugar que as pessoas dizem que não pode estar é exatamente nos templos, Será por quê, Às vezes vão no ônibus superlotado, estão no mercado superlotado, todos os lugares podem estar superlotados. A igreja é o único lugar que contamina. O vírus está lá na igreja. Mas isso é outro questionamento, Tanto as cobranças externas quanto ao do coração o maltratavam naquele momento. No versículo 5 ele prega para a sua própria alma: porque está abatido a minha alma. Olha só como que a presença de Deus faz falta no homem, Aqui o autor está questionando, o salmista está questionando o seu próprio coração. Eu sei que estamos enfrentando uma realidade e que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim o meu clamor e ouviu o meu clamor. Não precisamos aprender a termos resposta para os questionamentos do nosso coração. Nós precisamos aprender a termos a resposta para os questionamentos do nosso coração. Então nós falamos no primeiro ponto, buscar a Deus. Depois, levar Deus no coração. E agora, lembrar-se de Deus. Quantas pessoas nesse tempo de angústia, aliás, muitas pessoas têm até suicidado nesse tempo, porque esqueceram de lembrar-se de Deus. E diz aqui no terceiro ponto, lembrar-se de Deus. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Está baseado no versículo 6 a 8, que diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermo, e desde o pequeno monte. É interessante que o autor aqui está olhando para a circunstância e está vendo ali o Jordão, os montes Hermon, e ele comenta, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, desde o pequeno monte. E ele fala: um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e as vagas têm passado sobre mim. Essas catatubas
Parece que são aqui, o autor ele colocou como cascatas, cachoeiras, cataratas. Então ele está vendo a descida, né? A descida do rio, descendo das montanhas, né? E ele está vendo e está comparando o seu sentimento. E nós vamos ver aqui um abismo chama outro abismo, ruído das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. O autor aqui, ele coloca a certeza em que ele busca, né? A oração da minha vida. O cenário parece mudar aqui, ele sai do deserto, olha só. E vai lembrar das alturas das montanhas. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brota a nascente do Jordão. É conhecido de todos que a maioria, eu creio que todos, eles nascem no alto, os rios. E eles vêm descendo, né, aquele filetinho e depois se torna um rio. Então o autor aqui está vendo isso na nascente do Jordão. No versículo 7 ele usa o termo um abismo, chama outro abismo, porque trata da ideia de movimentar das águas turbulentas frente a enxurradas em dia de chuva. Ele faz a comparação a uma bagunça. Aqui ele botou parente a ideia caótica que Moisés usou em Gênesis falar sobre a terra sem forma e vazia. Gênesis 1:2, depois os irmãos podem conferir esse versículo. E como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas, ele lembra de Deus. Isso está no versículo 6, que nós vamos ler agora. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermo, desde o pequeno monte. Ele leva de um lado para o outro, lembrando de Deus. Como revelar isso? Como revelar o amor de Deus a uma pandemia, com multidões de pessoas partindo? No versículo 8, ele diz, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Ó, nós lembramos da misericórdia de Deus. E de noite a sua canção estará comigo. E ao entardecer, a oração ao Deus da minha vida. Muitas pessoas passam o dia e nem agradecem ao Senhor e nem ora, nem lembra de Deus. O salmista em sua oração tem a certeza, ele conta em meio aos dias maus. Com a misericórdia do Senhor, de dia e de noite, uma oração de louvor. Nós, por mais que as dificuldades apareçam, mas nós temos um alto refúgio, que é Deus. E Deus é o nosso refúgio e fortaleza no tempo de angústia. São interessantes as colocações do salmista quando diz que as ondas e vagões e as catatubas. Aí ele coloca aqui cascatas, cachoeira e cataratas. São de Deus. Muitas pessoas pensam que colocam, né, a culpa no inimigo. Mas Deus está tratando ao ser humano aqui. O salmista não vê os problemas, as lutas, como algo do diabo ou consequência do seu próprio pecado. Mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus. Nem tudo é o diabo que faz, mas Deus ensina a humanidade como deve se comportar na sua presença. Ao fazer disso, o seu cante, a sua oração dia a dia. Um abismo chama outro abismo, o ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Isso aí está no versículo 7 que nós já lemos. Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouve ou participa, começam a achar que tudo acontece e que inquieta, vem como seta do diabo. Ó, nem tudo. A interferência do inferno e etc. Daí tantas frases de efeito tais como pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isto ou aquilo, não aceito, e por aí vai.
Mas a pergunta precisa ser: e se as ondas agitadas estiverem na mão de Deus, para nos trazer um novo tempo de amadurecimento, crescimento e maturidade? Então devemos refletir sobre isso. Será que a igreja estava indo pelo rumo certo? A igreja cristã não estava se desviando das doutrinas básicas da Bíblia? E a vida do cristão é pautada na Bíblia. É nossa prática de regra e fé. Então devemos sempre ter a base bíblica, a palavra de Deus. Quarto ponto, já partindo para o encerramento desse estudo, é perseveração. Essa aqui é um ato que o ser humano tem que ter. Todos nós temos que ter perseveração. Em dias de desesperança, persevere. Isso está baseado no versículo 9 ao 10, que direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesse de mim? E por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como uma ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Então, o salmista tem questionamento apesar de convicções. Todos nós temos. Isso é importante, por muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude, resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvida e dor na alma. Por isso que é bom nós temos que estar em constante oração, como diz a palavra de Deus. Em constante oração, para sempre estar fortalecendo o nosso coração. E só tem um que entende, na verdade, que é Deus. E hoje nós temos acesso livre ao trono da graça através do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que rompeu o véu de alto a baixo e deu livre acesso para cada um de nós. Hoje nós não precisamos ter um sacerdote para levar os nossos anseios a Deus, mas nós mesmos fomos feitos sumos sacerdotes conjuntamente com Cristo nos lugares celestiais para ter acesso ao trono da graça de Deus através da oração. Assim como todos nós sentimos em meio às dores e crises, daí ele fez algumas perguntas. Por que esqueceste de mim? O salmista coloca aqui no versículo, né? Ó Deus, porque ainda sinto pressão dos meus opressores. Deus, o Senhor foi embora? Por que me pergunta onde está o meu Deus? A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança. Devemos reconhecer a obra-prima de Deus através dos tempos, as atitudes, a história, os acontecimentos, tudo para trazer ao homem ao centro da vontade de Deus. As convicções dos corações e às vezes a nuvem escura parece permanecer sobre a família. As lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente que é Emanuel, Deus conosco. Aqui é um fato, né, que Deus, quando partiu, Deus na pessoa de Jesus, quando ele partiu desse mundo, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Consumação do século é o final de todas as coisas, não tem fim. Deus é o Deus Emanuel. Jesus é o Deus Emanuel que esteve aqui nessa terra e está conosco em espírito. E Deus é espírito, importa aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. Então Deus está conosco. Diante dessa pandemia, tenha certeza. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender é não se apressar em exortar os que sofrem ou que estão desesperançados. Lembremos de que Jó, que em meio ao sofrimento recebeu a visita de pessoas que não acolheram a sua dor, mas só serviram de juízos para condená-lo com um discurso de dúvida e cobrança.
Onde está o teu Deus? Você pecou? Está debaixo da ira de Deus? Ouvi de muitas pessoas em profunda depressão desabafar que perguntas iguais a essa lhe foram feitas. Isto é cruel. Então o autor coloca aqui, não devemos questionar a dor dos semelhantes, mas estaremos ali para ajudá-lo a se fortalecer na fé. Não somos juízes. Já tem um juiz que julgará todas as coisas. Deus é o nosso justo juiz. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale. Esteja apenas ao lado acolhendo. Isso será suficiente. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, faz como se fosse uma outra pessoa trazendo para si a resposta. Nós vamos ver no versículo 11, quando ele fecha esse texto do Salmo 42, que diz assim: porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e do meu Deus. Que salmo lindo, né, irmãos? E o Espírito Santo com certeza inspirou esses homens para que em tempos de angústia nós pudéssemos recorrer a esse salmo e lembrar que Deus está conosco. Ainda chegará o tempo de cantar, isto passará. Não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. A maior vinda de Jesus aqui não foi para fazer aquele cenário que todos lembram no momento da paixão de Cristo, aquele cenário de crucificação. Mas devemos lembrar que quando Cristo foi crucificado ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esse é o ápice do mistério de Cristo, a ressurreição de Cristo. Ele poderia sofrer, mas o que fez é a ressurreição, trazer a vida ao homem, a salvação. Salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere, isto vai passar. Com certeza, muitos passarão esse momento de crise. Não sabemos que nossa vida pertence a Deus, mas cremos no poder de Deus. Para pensar e agir, já terminando o estudo dessa semana, nada melhor do que em meio à desesperança, olharmos para as promessas e o cuidado de Deus, mergulharmos no cântico da vitória de Paulo, que em meio às crises resiste em Romanos 8, 31. Esse eu quero ler para os irmãos, que é o cântico de vitória, Romanos 8, 31. Vou abrir aqui rapidinho. a 39. Diz assim: que diremos, pois, nessas coisas? Se Deus é por nós, e nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que cântico maravilhoso, né? E para fortalecer, nada, irmãos, nada pode separar desse amor. E J. Neto tem até um hino falando sobre esse tema, né? Em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus está conosco,
Se por amor a nós Deus poupou o seu próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem de Deus? Quem vai nos condenar por algo, se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo? Que além de nos justificar, o interceder é um intercessor pleno? O que nos espera, o que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais do que vencedores. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Vamos terminar esse vídeo com oração. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.